Olá, muito boa tarde. Estamos entrando aqui, iniciando a live, onde iremos receber a nossa querida Marta Sobral, jogadora da seleção brasileira. Vamos aguardar ela pedir para entrar aqui na live. Um prazer muito grande. Agradeço a FIEP por ter me convidado para ser o mediador desta live. Boa tarde a todos que estão chegando agora. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Marcos. Vamos aguardar aqui. Daqui a pouquinho a Marta deve estar pedindo para entrar. Fabiano Brown. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar com a Marta, ex-atleta da seleção brasileira. Foi por mais de 25 anos atuando no basquete, 120 na seleção brasileira. Vai contar sua experiência, suas atividades. E vamos discutir um pouquinho sobre o basquete feminino no Brasil. Ela deve estar entrando já já. Um prazer muito grande. Opa, a Marta entrou aqui, agora só precisa pedir para entrar na live. Vamos aguardar mais um pouquinho, estamos bem no horário. Boa tarde, Ricardo Guedes. Tem que pedir para entrar, Marta. Tem aí o lugar solicitar para participar da live que eu autorizo aqui. Vamos ver aqui. De vez em quando a gente se perde na tecnologia, né? E o pior é que eu não consigo falar pelo WhatsApp. Eu sei que a Marta já está na sala, só não me pediu para eu adicioná-la aqui. Ah, tá aqui, já achei. Vamos ver se eu consigo achar. Márcia, Hartmann, Beto, Patrícia, Ricardo. Se a Marta entrar de novo, eu já consigo. Ela entrou, mas eu não entrou. Tá aqui, isto. Ela já está acenando aqui para mim, mas eu não consigo. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Gente, um pouquinho mais de paciência. Já convidei a Marta, ela deve estar recebendo aí o link para entrar. Aí. Oi, Marta. Oi, Jorge, Muito tudo boa bem? tarde. Tudo bem? Prazer em vê-la. É um Prazer. prazer muito grande. Gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite, de falar um pouquinho de você e para falar um pouquinho do basquete feminino no Brasil. Tá falhando? Agora foi. Acho que agora tá Bom, certo. Marta, agora tá certo, tá tudo em ordem. Estou te vendo bonitinha, a conexão tá boa. Seja bem-vinda, falando aqui na FIEP Brasil. É uma honra muito grande recebê-la. Vamos discutir um pouquinho sobre o basquete feminino no Brasil. Então, vou ler rapidamente aqui a minha colinha, aqui, o teu currículo, que é enorme, né? Você 25 anos de jogadora de basquete, sendo que atuou 20 pela seleção brasileira, já jogou em 15 clubes nacionais e internacionais, é palestrante, teve diversas conquistas, entre elas os Jogos Pan-Americanos, medalha de ouro em Havana em 91, medalha de prata em Indianápolis em 87, bronze em Caracas em 1983, foi bimedalhista, né, medalha de prata em Atlanta em 96, em Sydney 2000, foi campeã nacional pelo Fluminense, tricampeã pela Perdigão Divino, Consteca, Leite Moça, e tem uma pessoa que me falou que você seria equivalente ao Kevin Durant, né? Que era versátil, alta, atlética, tinha duas mãos e podia jogar na 3, 4 e 5. Mas você sempre
qualificou como uma das maiores pivôs do Brasil. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, a palavra é sua. Conta pra gente, Marta, como você começou no basquete? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, FESP Brasil, pelo convite. É bom estar sempre falando com vocês. Acho que eu joguei um pouquinho pela seleção, né? Eu comecei a jogar, Só um nossa, meu pouquinho. Deus do céu. Bem, eu comecei a jogar em São Paulo, porque eu sou da Freguesia Dó, sou paulistana. Comecei a jogar com 14 anos no Hebraica. Você sabe que quando eu cheguei no Hebraica, eu fui recebida pelo Vlamir Max, que ele era o treinador lá na época. Mas antes disso, eu tinha passado com meu irmão mais velho no Palmeiras, onde eu conheci o Carioquinha. Acho que estava no auge da seleção brasileira, o Carioquinha estava super bonitão, assim, famoso. Aí ele falou que lá no Palmeiras, quando eu fui pela primeira vez conhecer o basquete, ver onde eu poderia estar jogando, quem foi que me levou foi meu irmão. Lá no Palmeiras não tinha basquete feminino. Foi quando eu fui para o Pinheiros, lá no Hebraica, quando eu conheci o Vlamir Marques, que me ensinou as primeiras bandejas, né? E o Vlamir foi super carinhoso comigo. Ele achou que eu tivesse mais de 18 anos, porque eu sempre tive 1,90 m, sempre fui muito grandona. Tanto que quando eu estava em São Paulo, né, quando eu ficava com a minha mãe, conversando, que sempre ajudei em casa, eu falava assim que eu ia ser famosa, que ia viajar no mundo, e não sabia como, mas alguma coisa com certeza eu ia fazer. E eu tinha vergonha pela minha altura, né, porque 1960 e pouco, eu sou de 64, né, a gente não tinha mulheres altas naquela época. E quando eu apareci alta na escola, eu ficava com vergonha, o pessoal me chamava de girafa, hoje eu sei o que é bullying, né? Eu achava, me chamava de girafa, não sabia o porquê, porque eu era muito alta. Mas quando eu comecei a jogar basquete, eu vi que tinha outras jogadoras altas. Não tanto quanto eu, mas tinha jogadoras altas. Então, eu até esqueci disso. E quando eu fui para o Hebraica, o Vlamir achou que eu tivesse 18 anos. Eu tinha apenas, ia completar 15 anos na época. Então, ele achou fantástico. Fiquei jogando com o Vlamir algum tempo, ganhei um tênis maravilhoso deles, na época era um vermelho chamado Converse, e eu treinava de quichute. Eu imaginei eu Oh, naquela quadra do Hebraica, que é linda até hoje, eu treinando com quichute, que ficava a marca do quichute na quadra, né? Porque não era tênis para jogar basquete. Mas era o que eu tinha, eu ia com ele para a escola, depois eu ia com ele para o treino, mas é uma recordação que hoje a gente dá risada, mas era triste, né? Não tinha tempo para treinar e o Vlamir me deu de presente lindo. O Vlamir foi uma graça, uma pessoa que eu amo até hoje, que me ensinou muitas coisas. Aí eu vim para Santo André, quando eu fui disputar um campeonato Mirim lá no Hebraica, tinha Pirelli, tinha São Caetano, que era aqui o ABC, que tinha equipes boas, né, naquela nossa época. Foi quando eu conheci a Pirelli, a Laís Helena, que me viu muito grande. Só que eu treinava muito pouco lá com o Vlamir, eu treinava 2 vezes por semana, e ela queria que eu treinasse mais, que ela ia dar uma forcinha para eu treinar um pouquinho mais. Foi quando ela conversou com o Vlamir e me fez o convite, e o Vlamir gentilmente me cedeu, falou, não, realmente, ela precisa de mais tempo de treinamento. E foi quando eu vim para Santo André, onde estou até hoje, meu lar, a minha família veio toda para Santo André, então a família todinha está aqui em Santo André, já sou uma andreense. E foi quando eu me despontei, fiquei vários anos, fiquei 10 anos aqui em Santo André, treinando todos os dias. Eu estudava de manhã, eu morava muito perto da Pirelli, a Pirelli era meu quintal, então eu saía da escola, ia para casa, fazia o que eu tinha que fazer em casa, ia para a Pirelli e treinava com as meninas do infantil, treinava com o juvenil, treinava com adulto, quando tinha a Cristina Pum, que era do adulto, nossa, aprendi muito com a Cristina Pum, falecida já há alguns anos. Era uma pivô linda, se movimentava. Quando você falou que eu era uma pessoa que nem o Kevin Durant, imagine eu ser que nem ele. Mas eu me dediquei muito, porque eu treinava bastante. E quando eu vi a Cristina Pucco jogar, ela jogava de frente. Geralmente pivô joga muito de costa, mas com outros fundamentos. Eu treinava, via a Cristina treinando, eu treinava com ela e queria imitar. Então, aprendi muito com a Cristina. Então, por isso, quando você falou que eu sou versátil, realmente, eu gosto, sempre gostei de jogar com o lado esquerdo, que a gente que não é canhota, marcar uma jogadora canhota é muito difícil, qualquer modalidade esportiva. É basquete, é vôlei, então é exato. difícil marcar uma canhota. E eu treinava muito de esquerda, eu sempre gostei achava lindo, queria escrever de esquerda, mas só que não tem jeito.
E eu treinava muito de esquerda, Legal. fazia arremesso de esquerda, fazia bandeja de esquerda. Então, quando você fala de eu ser um pouco versátil, era porque eu tinha essa facilidade de bater de direita e de esquerda. E chutava também, né? Principalmente, né? Você estava assistindo outro dia a final do Pan-Americano lá em Cuba, você fez pontos pra caramba, você fez uma grande diferença naquele jogo, né? Aliás, deixa eu te contar algumas coisas. Bom, nós somos quase vizinhos porque eu morava na Casa Verde. Hoje eu estou em Brasília, então do lado da freguesia do Ó, né? O Uhum. Vlamir é uma pessoa que eu admiro muito, realmente é um treinador excepcional. Em Santo André eu dei aula em escola, no Colégio Antares Quarupi, lá em Santo André. Então eu conhecia, participei dos jogos, mesmo porque eu trabalhei com a Norminha há muito tempo lá na Ah, FMU, então acabei conhecendo Norminha, Maria Helena, Heleninha. O basquete feminino tem uma geração inteira, até o Feitosa do Leites Moça, da época do Leites Moça, é. grande amigo, então a gente é do basquete, mais ou menos conhece aí essa passagem. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho mais dessa vitória lá, marcante, para começar, né, dos títulos aqui que você passou, a vitória marcante em Havana, lá, aquele jogo impressionante, a final contra Cuba, o trio, você, a Paula, a Hortência, acabaram com as cubanas e ainda foram cumprimentados pelo Fidel Castro. Gostaria que você contasse um pouquinho das suas memórias daquele jogo. Mas antes, deixa eu falar uma coisa sobre a Norminha. A Norminha também fez muito parte da minha vida, que quando eu vim para Santo André, ainda tem o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, né? O Adote um Atleta. Eu fui adotado numa época, quando eu cheguei em Santo André, a gente ia treinar no Centro Olímpico, e a Norminha foi minha técnica também no Centro Olímpico. Então, eu tenho muitas lembranças da Norminha lá no Centro Olímpico, do Edson Bispo. Então, eu tive pessoas incríveis, né? Que eu aprendi gancho com o Edson Bispo, a Norminha ter postura, porque eu tinha vergonha, né? Eu dava corcunda, porque eu tinha vergonha da minha altura. Mas isso não significa que todos os meus técnicos foram muito importantes na minha vida, então eu quero falar sobre a Norminha. Lá em Cuba foi fantástico, né? A gente estava super concentrado, a gente treinou muito aquele ano. A gente treinou muito porque, assim, era uma geração que merecia ter um título bacana. E a gente estava super concentradas, todas, em relação até de roupa. A gente, não era, a gente tinha que usar roupa da Olimpíada, né, dos Jogos Olímpicos. Mas não que tinha que ser da mesma cor, o mesmo modelo, tal, cada um punha, mas tinha que ser da seleção. A gente estava super concentrada, até a nossa roupa era igual para o almoço, para jantar, para sair. E quando nós chegamos na Vila Olímpica, a Maria Helena só falou assim para nós: olha, o negócio é o seguinte, eu quero o pódio e não me interessa como vocês vão fazer. Treinar, vocês já treinaram, saber jogar, vocês sabem, vocês têm pernas iguais a elas, então se virem, eu não tenho mais o que fazer. Vocês agora que vão correr atrás, que eu quero o pódio, eu quero o número 1, eu quero o primeiro lugar do pódio. E foi que nós fizemos uns jogos muito bons, a gente se concentrou em todos os jogos, a gente teve jogos que a gente achou que fosse perder, mas a gente foi lá, ganhou todos os jogos. E a final de Cuba foi fantástica, porque imagine, você, final de um Pan-Americano, dentro de um país, lotado de ginásio, sabe? O Fidel Castro, quando ele chegou, foi um maior murmurinho. E eu, né, e a Hortência, as duas loucas, já queria saber quem estava chegando, que as duas curiosas, a gente estava lá na pré-eleição. Aí nós escutamos o barulho, aí nós fomos ver quem que era. Aí nós vimos o Fidel Castro descendo a escada. É emocionante, sabe? E ele descendo a escada, assim, o pessoal em pé, batendo palma para ele e tal. E ele sentou lá, a gente ficou correndo pro vestiário. Falei, gente, o Fidel Castro tá aí, e agora? A gente vai ter que ganhar de qualquer jeito. Imagina esse homem torcendo contra nós, a gente aqui ganhando, perdendo, aquela loucura. Aí foi quando eu fiquei sabendo depois que o Fidel queria falar com a Maria Helena, porque ele queria conversar com a Paula e com a Hortência antes do jogo. Aí a Mariana foi lá falar com ele assim: o seu Fidel, sinto muito, mas as minhas jogadoras estão proibidas de falar agora, né? Só depois do jogo. Aí falou: não, que quero falar, que eu quero falar. Falou: comandante, não, só depois do jogo. Ele ficou meio bravinho, né? Mas a Mariana foi lá firme e forte. Eu acho que aquele jogo a gente acho que não perderia de jeito nenhum. Primeiro pelo trabalho que nós fizemos, parte física, parte psicológica, parte tática, a nossa concentração, o valor que todas nós tínhamos em quadra, aquelas que treinaram mais, que treinaram, todas treinaram iguais, não teve nenhuma que não se dedicou. Então, aquele título foi importantíssimo para mim, para a Hortência, para a Paula, para a nossa geração, que a gente estava merecendo, sabe? A gente lutou, treinou. Muitas vezes a gente saía do Brasil desacreditada. Quando o pessoal falava, até musiquinha tinha, que o Brasil não ia ganhar, sabe? Que nunca chegava em lugar nenhum. E aquele ano de 91, a gente entrou em quadro, teve uma bola que a Hortência fez, que eu nunca vou esquecer,
que ela chuta de 3 pontos, a bola cai de 3, bate lá em cima na tabela, bate no cantinho assim do aro, ela cai. É a quinta falta da melhor marcadora, que naquele dia ninguém ia conseguir marcar, nem Hortência, nem Paula, acho que nem ninguém, mas era a melhor marcadora de Cuba. Ela saiu com 5 faltas, a Hortência foi mais um lance livre. Então, foi um jogo excepcional. Eu joguei super bem, sabe? A nossa equipe jogou muito bem. Quando não era a Paula que vinha cortando, chutava de 3, era a Janete que vinha numa bandeja que a gente pegava o rebote. E eu ali, fazendo a minha parte, queria muito que a gente ganhasse, a gente merecia pelo trabalho que nós fizemos, não sei as outras equipes. Acho que quando a gente entra em quadra, todo mundo quer ganhar. Mas eu falando pelo Brasil, pelo nosso potencial, pelo merecimento, acho que não tinha que ser para ninguém, tinha que ser para o Brasil aquele campeonato em Cuba. Realmente, como eu te disse, a Hortência publicou no Face dela a final, né, a narração do querido Luciano do Vale, e realmente, se assistir os melhores momentos, são emocionantes. Aliás, a Hortência, eu trabalhei com a Hortência há 6 anos, né, em eventos que ela faz, então a gente sabe como ela era, né. Agora, aproveitando, você ainda teve, eu tive a oportunidade de assistir vocês nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, eu estava lá assistindo aquela participação de vocês excepcional, que infelizmente ganhar nos Estados Unidos a gente sabe que é bem difícil. Gostaria que você comentasse também os Jogos de Atlanta, o trabalho que foi feito pelo Miguel, pelo Sérgio Maronese, por toda a equipe técnica. A gente estava numa fase muito boa, né, naquela seleção também, lá em 96, e do mesmo jeito que nós fomos concentrados no Pan-Americano, pelo trabalho que já estava vindo, o Miguel entrou e encaixou completamente a nossa equipe, sabe, foi ele e o Valdir Pagan. A nossa equipe estava muito boa. Então, só veio mais agregar o Miguel com as ideias novas dele, com o potencial dele. E nós fomos lá e fomos papando aos poucos. E também foi muito difícil, né? E sabia que jogar com os Estados Unidos, ainda mais lá dentro da casa dela, você sabe que americano, eles não gostam de perder nem para o ímpar. A gente também não. Mas foi um momento... Já tinham perdido para o Brasil masculino, né? Então, já tinham perdido em Indianápolis para o Brasil, não queriam perder feminino de jeito nenhum. Né? Não, eles estavam com uma espinha na garganta. Então, elas entraram mordendo. Por mais que a gente tentasse, por mais que a Hortência se esforçasse, por mais que a gente tentasse, eu acho que a gente, por mais esforço que a gente fizesse, que nós fizemos, elas entraram assim com sangue nos olhos e foi, não sei, acho que quase 20 pontos numa final de uma Olimpíada. Mas eu acho assim, a gente foi muito bem, sabe? Ser medalha de prata, de bronze, a gente conseguiu de prêmio, bronze. É uma honra, não sabe? É tudo que é. Eu acho que são medalhas que a gente tem que dar muito valor. É como se valesse ouro para a gente, porque é tão difícil conquistar medalhas, né, para a gente, e ainda mais na nossa geração, nossa época era muito mais complicado, quer dizer, não era tão complicado, mas todas as épocas são complicadas, né? Que nem você vai comentar de repente da seleção atual. Está difícil, a renovação está acontecendo, mas a gente tem que esperar até chegar o momento certo de você papar, que nem a gente papou o Mundial em 94, sabe? A gente foi seguindo a seleção 91, 96, depois 94, a gente estava num embalo muito bacana. Então, todos esses títulos que nós conquistamos, para mim, é título, né? Ouro, prata, bronze, para mim é título. Então, a gente mereceu. A gente estava numa geração de jogadores que precisavam ter esses títulos. Eu acho isso. Bom, você falou uma coisa na época que você era alta, né? Tinha vergonha de ser jogador de basquete, aí me leva os tempos que eu era professor de escola. Eu sempre conto um exemplo que eu tinha uma aluna alta, grandona, tinha 15 anos, 14 anos, que ela não queria fazer educação física. Eu fiz ela fazer, né? E tornei ela uma grande pivô da escola, né? Porque eu ensinei ela a fazer exatamente a única coisa que dava, que era pegar a bola aqui, virar e acertar a cesta. Ela virou estrela e passou a gostar de basquete. E aí entra a pergunta que eu faço para você. Qual a importância que você acha que tem o basquete feminino na escola ou a iniciação esportiva na escola? Olha, seria maravilhoso se tivesse essa oportunidade de começar a ter atividade física nas escolas. Quando eu comecei a jogar, eu não tinha nada, a gente fazia queimada na escola, sabe? E isso não é uma atividade física. Queimada a gente faz hoje, a gente brinca na rua, né? Brincava na rua. Mas acho que do mesmo jeito que a gente aprende inglês, português, matemática na escola, a gente tem que aprender arte. A gente aprende arte na escola, mas a gente tem que aprender uma arte tipo hip hop, a gente tem que aprender
o break que está tendo agora vai estar nas Olimpíadas, o esporte, não falo só de basquete, mas você pode ter uma vôlei, hand, basquete, são esportes de quadra, futsal. Se você ensinar, mostrar para as crianças, adolescentes, essas modalidades esportivas, eles vão ter mais interesse. E falar a importância do esporte na vida dessa criança. Não que ela possa vir a ser um jogador de seleção brasileira, mas ali você pode aprender a ser um professor de educação física, você pode ser um fisioterapeuta, você pode ser um médico esportista, você pode ser um médico, você pode ser qualquer outra coisa, porque o esporte e a educação então, são juntas, né? Tem que estar junto na escola. Imagina se a gente pudesse, na minha época, na sua, hoje, a gente ir na escola e ver que tem uma quadra bacana, que depois você vai ter a oportunidade de estar usando aquela quadra para fazer basquete, fazer vôlei, fazer um futsal. Eu acho importantíssimo, já que você já está ali aprendendo matemática, português, que você já está num ambiente que já possa estar aprendendo a modalidade esportiva. Eu acho perfeito. Seria bom demais, porque a gente vê isso nos Estados Unidos e em outros países. A gente não consegue implantar isso no nosso país, por quê? Falta de política pública, de vontade. As pessoas não querem gastar, mas o dinheiro dos impostos estão aí para serem gastos com o público, com os munícipes, com as pessoas que têm necessidades. Né? Eu não falo, lógico, que a gente não tem que tirar uma moradia para construir uma quadra, mas a gente pode construir uma quadra e tirar um presídio, porque se a gente diminuísse o presídio, a gente não tem que construir presídio, a gente tem que construir escolas, quadra de esportiva dentro da escola, imagine, que seria importantíssimo para o nosso país. Perfeito. Então, o André Nessi está te mandando um abraço aqui, ele trabalhou com você no Cruzeiro do Bom-Estar, e já temos perguntas aqui do pessoal. O Marcos Dilon Bazan. Marta, qual a diferença do basquete antigamente e o de hoje? O que falta para voltar a ser grande como era antigamente? Quem que perguntou? Quem perguntou foi o Marcos Dilon Bazan. Oi, Marcos, tudo bem? Você sabe que é tão difícil, como eu comentei, a gente tem que ter renovação, lógico, né, porque eu, Hortência, a Paula, nós já passamos dessa fase, a gente teve o nosso momento, e o basquetebol é de renovação. E as nossas renovações têm que começar como? A gente tem que começar com a categoria de base, sabe, de projetos sociais que tenha esportes, né, nesses projetos sociais, que você possa ter alguém que possa olhar esses projetos sociais, ver o potencial dessa atleta e que essa atleta com um clube e fazer essa renovação com categorias abaixo das nossas, porque o adulto precisa de uma categoria de base, mas só que a gente tem que investir mais. Como a gente vai investir? Criando espaço, criando projetos para essas crianças, para esses adolescentes, procurar onde está, porque a gente vejo tanto vôlei, eu adoro assistir voleibol, adoro futebol, mas eu vejo, cada hora que eu assisto um jogo de voleibol, eu vejo atletas novas, enormes, jovens. Então, elas só estão indo para o vôlei porque a gente não faz um trabalho de divulgação, a gente não faz um trabalho bacana com a seleção. O projeto não está sendo divulgado, não está sendo mostrado no lugar que precisa estar sendo mostrado. Eu não falo só aqui no nosso estado de São Paulo, porque São Paulo sempre teve a maioria dos seus atletas. Mas no Norte e Nordeste, a gente vê que tem potencial no país inteiro, só que falta o quê? Política pública e projetos para que essas crianças possam aparecer. Quando aparece, a gente tem que fazer o quê? Lapidar, dar todo acompanhamento, porque não adianta você dar para a criança, se você vai numa comunidade, você não vai tirar uma criança esquecendo que ela tem uma família. Quando eu vim para Santo André, eu morava na comunidade, numa favela lá na freguesia do Ó, perto do Rio Tietê. A gente morava numa palafita, já passei perrengue. E quando eu vim para Santo André, a Laís veio e viu que eu tinha que vir com a minha família, que eu sempre fui muito família. Então, ela acolheu a minha pessoa como atleta, como a minha família toda foi acolhida. Eu vi meu pai, minha mãe, arranjou emprego com meu pai, minha mãe, e nós conseguimos evoluir a trabalhar, porque a gente tinha um lugar para voltar. A gente tem que pensar nisso também. Não adianta você só tirar a criança do seu lugar ou do seu clube, montar uma equipe e não dar as melhores condições para essa pessoa ter o mínimo de dignidade, né? Para poder ir para o lugar que ela vai treinar, vai estudar e vai ter um retorno, né, financeiro, uma ajuda, não só para ela, mas como para os pais. Eu acho que isso é importante, a família tem que estar sempre juntas.
Perfeito, Marco. Você fala realmente o mesmo discurso que eu tenho, né? Eu estava ajudando a CBB a fazer planejamento estratégico e conversando com a Paula, o que mais preocupa é que hoje não tem lugar para as meninas jogarem basquete das categorias de base. Aqui em São Paulo, se você tem uma menina de 12, 13 anos, você só tem o Centro Olímpico, que tem um número limitado de atletas, mas você não tem clube e não tem projetos sociais para ela começar a jogar, para ela gostar de basquete. Então, esse é um grande problema que nós temos no basquete feminino e no basquete masculino também, que está indo pelo mesmo caminho. Aí eu propus para a Paula, eu gostaria de perguntar para você, eu estava propondo que se criasse a categoria até os 12 anos, a categoria mista. Porque às vezes você não tem um time inteiro de basquete feminino, mas você tem uma, duas meninas que querem jogar e poderiam jogar com os meninos, não faz diferença. O que você acha dessa ideia para começar a ser utilizada para revelar novas meninas e aumentar a quantidade de meninas? Não, eu acho importante, porque às vezes a gente vê, eu vejo muito futebol das crianças, adolescentes. Eu vi uma reportagem de uma garotinha que ela falou assim que ela queria jogar futebol e não tinha com quem jogar futebol. Primeiro o pessoal tem preconceito porque uma garota jogar futebol, a garota faz o que ela quiser, a mulher faz o que ela quiser. E eu acho o seguinte, que se você não tem um número exato de jogadoras para você estar fazendo 5 contra 5, para você aprender a jogar, acho que tem que ser misto mesmo. O meu projeto social que eu tinha, né, infelizmente com essa pandemia, por causa de não ter apoiadores, patrocínio, o nosso projeto era misto, treinava as meninas e os meninos junto. Lógico, a gente tem que saber o tamanho, não vou colocar uma garota de 16 anos para treinar com uma de 12, eu acho que a gente tem que saber a idade certa. Mas acho que isso não tem problema nenhum. É só você ter o lugar. Acho que se você ter no espaço, você vai criando vontade nessas pessoas para ela poder ter mais número de meninas e menino treinando. Mas se não tem o número ideal, coloca a menina com o menino, não tem problema nenhum. No Centro Olímpico, na época que a gente treinava com os meninos. Fazer um contra um, e isso é ótimo também, porque treinar com os meninos, eles são mais ágeis, são mais fortes, são mais altos, saltam mais. É ótimo. A gente fazia amistoso com o masculino, era bom demais. E no Centro Olímpico, a gente treinava com os meninos também. Legal. Me diz uma coisa, Marta, você foi secretária de Esportes de Santo André. Como foi a tua experiência de trabalhar na Secretaria de Esportes de Santo André? Foi ótimo, viu? Eu sempre quis fazer alguma coisa para o Santo André, de poder mostrar que o esporte é importante, que sempre teve muito potencial de atletas, sempre teve nome, né, Santo André, sempre disputou jogos regionais, jogos abertos, tinha a Pirelli, como eu citei no começo, que tinha todas as modalidades esportivas. Então, Santo André é um celeiro de atletas. Só que, infelizmente, muita coisa mudaram, né? As pessoas não acham que a prefeitura tem dinheiro para poder investir nas modalidades, mas é complicado. A prefeitura já tem dificuldade de verba para esporte, cultura e lazer, que é a prioridade, lógico, a gente não tem que questionar, que é para moradia, saúde, educação, mobilidade pública. Então, a gente sabe que é importante esse planejamento, mas o esporte faz parte, né? Quando eu falo que se você investe em qualquer modalidade esportiva, pode ter certeza que você vai diminuir muitas pessoas de ir no médico, de ir no hospital, de ocupar os hospitais. Então, se você tem uma saúde boa, você vai menos aos hospitais. Então, acho importante que a gente fez trabalho com idoso, com o campeonato de várzea, com a melhor idade. A gente fazia Jotiza, que é jogos dos idosos, era muito bom. O pessoal do vôlei, do basquete, a gente tinha aqui, mantemos as equipes aqui. Só que, infelizmente, quando se muda eu fui para uma secretaria que era a minha área, né? Secretaria de Esportes e Lazer. Eu era do esporte, sempre fui do esporte, então foi muito bacana ter participado dessa gestão. Só que quando acabou o mandato, a gente acaba saindo, né? Porque os próximos prefeitos têm as suas prioridades, mas eu adorei. Gostaria muito de voltar a contribuir de alguma forma para Santo André. Tudo que eu recebi aqui, desde quando eu vim para cá com 14 para 15 anos, hoje eu tenho 57, amo essa cidade. Mas vamos esperar, vamos trabalhar e ver o que acontece daqui para frente. Só para te colocar, eu acabei de mudar para Brasília, eu estou trabalhando na Secretaria Nacional de Esportes e o objetivo justamente do secretário Marcelo Magalhães e da minha chefa, a Fabiola Molina, é incentivar o esporte na escola. Agora estamos resgatando os Jogos Escolares Brasileiros. E uma coisa que muita gente não sabe, e até fica aí a dica para você, hoje a Secretaria está fazendo praticamente 500 convênios no Brasil inteiro.
Então tem muito deputado que está dando emenda parlamentar. De repente você pode reativar o seu projeto, encontrar algum deputado estadual, algum deputado federal aí da região que possa investir no seu projeto para alavancar. Porque efetivamente nós precisamos ter ídolos como você, como a Paula, como a Hortência, como a Janete, para incentivar as jogadoras, os jogadores de basquete e criar essa nova geração que a gente está precisando tanto, né? Então fica aí a dica para você. Agora, voltando ao basquete, uma curiosidade, por que você não foi para o Mundial Feminino em Austrália? Você não foi, né? Não, em 94, né? Eu tinha feito uma cirurgia de mioma, que eu tinha disputado a final do Brasileiro, que eu jogava no Fluminense, nós íamos fazer a final aqui em Osasco, e eu passei muito mal, tive hemorragia, tal, tive que fazer uma cirurgia, terminei a final, enquanto não terminei a final, não fui para o médico, quando eu fui já estava direto para a mesa de cirurgia. E eu não fui para a seleção por causa disso, que eu não tinha condições, né? Foi bem no comecinho do ano, e foi nesse momento que eu tinha feito a minha cirurgia de mioma. Agora me conta uma coisa, é mais difícil jogar com a Paula ou com a Hortência? Deixa eu falar uma coisa, eu amo jogar com as duas, é horrível jogar contra elas. É bom tê-las do seu lado. Porque jogar contra a Hortência, que eu já tive essa chance, né? Joguei com a Hortência em Sorocaba, e joguei com a Paula em Piracicaba. Então, geralmente a final, quando eu jogava o final em Sorocaba contra a Paula, é horrível, porque você tem que marcar a Paula dá aquele espaço para a jogadora dela, vai caramba. E com a Hortência é bom, porque você vai, faz o corta-luz, passa para lá, ela chuta e tal. É muito bom jogar com as duas, é ruim jogar contra. Porque eu já tive a oportunidade, quando eu estava aqui em Santo André, de jogar contra o time da Hortência e contra o time da Paula, não é fácil, é bom estar junto com elas. Eu imagino. Agora conta para mim, qual foi o treinador que mais te influenciou? Qual foi o treinador mais importante? Se é que teve um só, mais importante dentro da sua carreira? Ou quais foram os treinadores que te influenciaram bastante? Você já falou do Vlamir, já falou da Norminha, da Laís, mas quais deles, ou todos eles, como te influenciaram? Olha, sem demagogia nenhuma, olha, com todo o meu coração, todos eles foram importantes, porque cada um tem um jeito de trabalhar. E todos eles sabiam como me utilizar em quadra. Eu falo da Laís, porque a Laís eu fiquei 10 anos e ela que realmente me colocou no auge do basquetebol, porque naquela época ninguém chutava de 3 pontos. E quando eu abri para chutar de 3 pontos, ela me deu confiança e eu fui lá e treinei, né? Ela falou, não, você vai ter que treinar, então eu dava horário diferente, ia mais cedo, saía depois do treino, ficava mais tempo no treino. Então, eu joguei com o Vlamir, joguei com a Laís, joguei com o Vlamir, joguei com o Nestor, que é de Jundiaí, joguei com Ferreta, Pedramini. com Vendamini, e com Borracha. Eu tive muitos técnicos, a Maria Helena Heleninha, sabe? Então, eu tive técnicos que todos foram importantes na minha vida. Todos eles, naquele momento, ou de eu estar jogando mal, ou de não estar jogando numa fase boa, deles estarem naquele momento perto de mim, me ajudando. Então, todos eles foram importantes, todos. E já sabia o meu jeito de jogar, meu jeito de lidar comigo, né, como eu jogo, que eu sobrava mesmo, mas eu sempre respeitei todos os meus técnicos, tanto que eu saía de uma equipe e voltava, ia com a equipe e voltava, eu parecia ping-pong, cada ano eu estava numa equipe, porque o pessoal me convidava, eu ia mesmo, eu queria mesmo jogar e ganhar também, né, a gente não vive só de brisa, né, que o basquetebol a gente era remunerados, então eu queria ganhar, então eu ia para outras equipes. E era muito bom, todos os lugares que eu fui, nas cidades que eu joguei, eu fui bem recebida, joguei, defendi a camisa. Naquele momento, eu estava no Rio, era no Rio, estava em Sorocaba, era de Sorocaba. Todas as equipes que eu disputei, que eu joguei, com certeza eu fiz de coração e todos os técnicos foram muito importantes na minha vida. Legal, o pessoal pode continuar mandando perguntas. Chegou mais uma aqui, do Moura. Ele está perguntando, Marta, o que você diria para uma jovem jogadora? College americano ou profissionalização no Brasil? Não entendi, desculpa. O que você diria para uma jovem jogadora hoje, para ela ir para os Estados Unidos fazer o college, fazer a escola e jogar basquete lá, ou se profissionalizar aqui no Brasil? Eu acho que oportunidades não se perde, né, Mauro? Boa tarde. Eu fui a primeira brasileira a disputar uma liga norte-americana. É um lugar bacana para você aprender, para você se desenvolver. Mas antes de eu ir para os Estados Unidos, o que eu fiz? Eu joguei aqui no Brasil. Joguei para a seleção brasileira, defendi a seleção brasileira, e foi depois de eu ter ido para vários jogos, né, depois de eu ter ido para o Pan-Americanos, a Olimpíada, que eu fui convidada a disputar uma liga norte-americana. Então é tudo questão de oportunidade.
A minha começou, foi depois de ter ido para uma seleção brasileira, mas eu acho que se tem alguma jogadora que tem potencial, o Brasil tem que fazer de tudo para segurar. Porque se você vai para os Estados Unidos, você vai, ganha uma bolsa de estudo, você vai ter oportunidade de estar aprendendo a língua, aprendendo outra cultura. Eu não recrimino, mas se a gente tivesse condições de deixar essa atleta aqui e dar as mesmas condições, tipo, ela ter que estudar no colégio bacana, que ela possa aprender a língua, que ela vai deixar de aprender lá nos Estados Unidos, mas ela pode aprender aqui no Brasil. E aí as portas vão se abrindo, mas é difícil dizer. Eu acho que depende da oportunidade das pessoas, tem que aproveitar, sim. Mas se o Brasil tivesse condições de conseguir ter essas meninas aqui, seria o ideal, né? Tá. Eu sempre provoquei a Paula, na época que ela tinha o projeto dela, para ela entrar para virar dirigente esportiva, né? Ela falava que era louco e hoje ela é vice-presidente da CBB. E você não tem pretensão de um dia estar à frente de uma federação ou de efetivamente ser a gestora do clube? Olha, eu já até mandei meu currículo para a CBB, mas eles não aceitaram. Eu acho que eu não tenho o mesmo currículo que a Paula, porque eu estou aqui à disposição, estou sempre à disposição para trabalhar com esporte. Eu acho que eu recebi muito através do esporte. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir, sabe? Ensinar, mostrar para as crianças o que é bom do esporte. Você aprende a dividir, aprende a somar, sabe? Você tem que ter empatia com as pessoas. É um aprendizado muito grande você fazer esporte. Você ensina, você aprende muita coisa, ensina, mas você aprende muita coisa, sabe? Tá. E agora me diz uma coisa, relembrando aí a tua história, qual foi o jogo aqui no Brasil mais difícil que você enfrentou? Qual a final do Brasileiro mais difícil que você guarda na memória, você ter ganhado ou ter perdido? Bem, você sabe que eu disputei várias finais com clubes diferentes, né? Já disputei para o Sim. Jundiaí contra o time de Osasco, que a Nádia fez uma bola na final, que tinha a Karina na equipe, isso foi lá em Jundiaí, a gente perdeu de 1 ponto. Mas joguei também em Piracicaba, que nós somos campeãs, nós desfilamos de bombeiro em Piracicaba, em Sorocaba também, na época do seu João Pagliato, que ele adorava, a gente também ganhou, a gente fez carreata na cidade. Então, cada lugar você tem histórias diferentes, cada lugar tem uma recordação maravilhosa. Então, todos os jogos para mim, nesse final de campeonato, todos os jogos é importante. A partir do momento que eu ganho, eu acho importante. É isso aí. Deixa eu te perguntar mais uma coisinha. Que na época, quando o Luciano do Vale juntou a Paula e a Hortência na Ponte Preta, a gente falava que ele ia acabar com o basquete. O que você achou dessa situação? Ah, você sabe que as pessoas gostam de ver a Paula Hortências em quadras com camisetas diferentes, né? Porque o espetáculo fica muito mais bonito. O legal é ver a Paula Hortência jogando na seleção brasileira juntas. Porque a gente sempre, o Luciano fez isso, promoção, acho que foi bacana, mas ficou muito forte o time delas. Ficou demais. Imagina as duas melhores jogadoras do mundo jogando na mesma equipe, fora as outras que estavam lá, né? Que tinha a Karina, eu acho que tinha a Ellen, a Silvinha, não tenho certeza. Mas era uma equipe Era a muito seleção forte. brasileira, né? Exatamente, faltava pelo menos umas 5 meninas só para completar a equipe. Então, porque assim, lógico, imagina você, eu joguei com a Hortência, eu joguei com a Paula, é fantástico jogar com elas. A Paula passa bem a bola, a Hortência é uma pessoa que você faz um corta-luz para ela, consegue se virar. Tal. É lindo de ver essas meninas jogando. Então, eu fico. É triste para mim vê-la jogando na mesma equipe que não seja a seleção brasileira. Mas aconteceu isso lá na Ponte Preta. Avou um pouquinho. Voltou. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. E da nova geração, quem que você vê despontando e o que você acha que tem que ser feito mais? Infelizmente, a gente não conseguiu nem classificar, nem para os Jogos Olímpicos, nem nos Mundiais Menores estamos indo ruim. O que você acha que está faltando? O que pode ser feito para melhorar essa situação? Olha, primeiro a gente tem que conhecer as atletas, né? Eu tenho ficado muito fora do relacionamento das meninas do feminino, tenho visto pouco, não tenho acompanhado muito elas. Eu sei que a gente está na renovação, precisa da renovação, mas eu acho que treino. Eu acho que tudo nessa vida é treino, dedicar,
porque nada foi fácil para nós na nossa época também. A gente treinou muito, a gente batalhou muito. Acho que a geração também vai acontecer de ter que batalhar para um dia conquistar. Eu preciso me inteirar muito mais dessas meninas, de estar mais perto, que elas estavam tendo lá em Campinas, né, que tem um espaço já do feminino, mas eu não tenho acompanhado muito não. Mas acho que não tem outro remédio a não ser você fazer um planejamento, escolher o melhor lugar, dar o melhor lugar para se treinar, condições de treinamento e se dedicar. Tenho certeza que dedicação não falta para a seleção brasileira, nunca faltou. A partir do momento que você veste uma camiseta da seleção brasileira, você tem que se dedicar, tá? Literalmente dar o sangue. É isso aí. O Muniz está falando aqui que você foi campeã pelo Fluminense em cima do time da Paula e ele estava lá assistindo o teu jogo, estava mandando saudações tricolores. Conta pra gente como foi mudar para o Rio de Janeiro e jogar pelo Rio de Janeiro, que é um estado que não tinha tradição no basquete feminino. Como foi essa novidade e como foi essa experiência? Foi fantástico. Nossa, nós chegamos no Fluminense, nós somos super bem recebidas pela torcida. É um prazer estar falando com o pessoal do Rio. Um beijo, obrigada. Olha, eu amei, fui muito feliz no Rio de Janeiro, nossa equipe foi muito bem lá, a torcida realmente acompanhou todos os nossos passos, a final nossa foi fantástica, o ginásio no final foi lá no Tijuca, tinha telões Tijuca. do lado de fora, estava lotado, foi lindo, nós jogamos muito bem, foi um jogo maravilhoso, de vez em quando eu vou lá no YouTube e começo a dar uma olhadinha, mata a saudade, porque nós jogamos muito bem aquele campeonato, o Fluminense não estava bem no futebol masculino, a gente tinha acabado de chegar, o pessoal tinha essa cobrança de não termos título, né, naquele ano, e quando o feminino chegou, nós fomos super bem recebidos, a torcida abraçou a gente, nossa, foi lindo, foi maravilhoso. Não? Adoro o Rio, tenho saudades, pena que a gente ainda não tem ainda o EIPS, né, de basquetebol no Rio de Janeiro, que a gente possa estar aí torcendo e, quem sabe, voltar a ter grandes campeonatos no Rio de Janeiro, como foi naquela nossa época. Foi muito bom. Legal. O Moura está falando aqui que antes, quando se falava em Marta, a gente lembrava de basquete. Hoje, quando a gente fala de Marta, a gente fala só de futebol. O que você acha dessa comparação? Eu acho ótimo. Para mim, alguém está falando o meu nome, né? Mas é Marta, mas não é Marta Sobral, né? E você sabe que uma vez uma garotinha perguntou, você é a Marta que faz bastante gol? Eu falei assim, não, gostaria de fazer gol, sou péssima. Quem faz bastante gol é a Marta, a Martinha do futebol. Mas as pessoas pensam, ficam confundindo mesmo, achando que eu sou a Marta do futebol, mas eu não sou. Conheci a Marta, tive esse prazer de conhecê-la, grande jogadora, estou sempre torcendo por elas, adoro assistir basquete, o futebol feminino, E ganha torci para bem elas mais na que jogadora Olimpíada. de basquete, né? E Eu acho ganha que bem mais que jogadora de basquete, né? mas eu acho justo, eu acho que tudo é justo, sabe? Que nem as meninas se reivindicaram que elas tinham que ganhar que nem o masculino, agora a WNBA também está reivindicando ganhar igual o masculino. Eu acho que nós, mulheres, temos que ir à luta. Se não está legal, vamos correr atrás. A gente não pode ficar sentada, parada, esperando cair do céu, que nada caiu do céu. Nós já queimamos nosso sutiã e agora a gente tem que ir à luta, entendeu? Então a gente não pode ficar esperando as coisas cair do céu, então a gente tem que ir atrás mesmo. Reivindicar o salário. Ela joga tão bem, ela foi quantas vezes o melhor do mundo? 7 vezes? Merece realmente ter realmente um salário. Como todas que se destacam, que têm um potencial, tem que ter um salário igual ao masculino. Em qualquer área, né? Eu não falo só no esporte, eu acho que qualquer área. Que a mulher está ali, ela tem os mesmos direitos. Esse é um tema bastante importante, que é a questão da igualdade. E Com hoje, certeza. inclusive, tem alguns projetos que exigem a equidade de homens e mulheres. Até para os Jogos Olímpicos, para o esporte entrar hoje, tem que ser praticado pelo masculino e pelo feminino, não é como antigamente. E um outro ponto polêmico que eu gostaria que você falasse é justamente sobre a luta contra o preconceito. Como foi a tua carreira, como foi enfrentar essa questão que vira e mexe vem, e hoje está muito forte a gente brigar contra, não é simplesmente aceitar, e sim brigar contra o preconceito que existe nos dias de hoje em todas as modalidades esportivas. A gente fica triste assistir, eu amo futebol, como já falei aqui, de você estar assistindo um campeonato europeu, o cara me joga uma banana no meio do campo. Você está assistindo o jogo, o cara fica tigando de macaco. Que mundo que nós estamos? Eu já sofri... Você sabe que outro dia eu estava conversando numa live, falei também que eu sofri preconceito, e eu lembrei de outras passagens, porque a gente fica até louco da cabeça, né? Eu lembrei que eu morei lá em Campinas, perto do Taquaral,
e eu saindo do treino, voltando para casa, não sei se eu fiz uma conversão errada, ou se o cara, não sei o que aconteceu, o cara me xingou, "Ah, tinha que ser negra, preta da favela." Eu fui atrás do cara, fui seguindo o cara, ele estava na frente do carro, eu estava no meu carro atrás da frente dele, fui até a hora que eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Nessa, você acaba levando um tiro. Então, as pessoas têm que ter um pouco de consciência. Primeiro, não existe essa de você ser preto, de você ser gordo, de você ser alto, de você ser baixo, de ser nordestino. Se você é gordo, as pessoas têm que respeitar. Ninguém tem sangue azul. Nosso sangue é vermelho. Tanto que eu doar sangue, todo mundo quando doar sangue, você sabe de quem que doou. Se for uma pessoa negra que te doou o sangue, você pode receber um sangue, pode ser de uma pessoa negra. Então não vem com essa aí de preconceito, as pessoas têm que parar com isso. É feio demais, é triste. Vocês não sabem o quanto machuca. Eu fiquei lembrando um monte de coisa quando eu falei aqui que quando eu ia na escola, eu sempre fui a mais alta, né, comprida. Então as pessoas me xingavam de girafa, cotonete de urubu. Eu não sabia que era, aquilo lá era bullying, que era preconceito. Eu não entendia. Agora a gente sabe que aquilo lá me machucava. Eu não contava nem para minha mãe e meu pai. Para quê? Para arranjar confusão, para ser mais achincalhada na escola, foi chamar papai. Então, a gente tem que primeiro falar para as pessoas que eu sou negra assim, graças a Deus, rapei até minha cabeça, que eu amo cada vez mais. Tem que se assumir, porque você é alta, se você é negro, se você é gorda, se você é ruiva, que as pessoas têm que te ver como você é. E você ser lindo. Eu me acho linda, eu me amo. Então o resto é resto. É isso aí. Eu costumo dizer que os tempos são outros e hoje a gente não pode aguentar essas coisas caladas, né? Antigamente o bullying era uma coisa normal, entre aspas, as pessoas sofriam bullying e não falavam nada, havia preconceito e não falavam nada, e nos dias de hoje a sociedade não admite mais esse tipo de atitude contra o bullying, contra o preconceito, contra racismo, contra qualquer tipo de discriminação. É muito importante a gente se pronunciar. E o E os seu exemplo de atletas... vida é muito... Oi, pode falar. É você Não, que tem que falar. desculpa, na verdade, os atletas têm voz, sabe? Aproveita que você tem você está numa equipe que está sendo televisionada, você vai dar entrevista, tem a internet, tem que se falar assim, sabe? Você falar que sofreu e punir essas pessoas, sabe? Punir porque machuca. Você, o rapaz, cada hora eu lembro de um episódio, o rapaz vai no shopping para tocar um relógio do pai dele e o cara é espancado, praticamente quase morto, porque achou, por ele estar usando um boné. Eu comentei, imagina agora você usando boné, óculos e máscara. Vai ter que parar todo mundo, né? Porque você é preto, você tem que ser parado toda hora por causa disso. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Primeiro, para como você aborda as pessoas em lojas e qualquer estabelecimento. Respeite as pessoas, para você não estar cometendo nenhuma injustiça com essa pessoa, porque machuca. Perfeito. Aqui o Marcos Bazan está falando que esse negócio de preconceito é lamentável, já me chamaram de baleia só porque eu sou gordo. Quando eu era pequenininho também me chamavam de gordinho, de ovo, porque eu era gordinho. Então não faz parte, a gente levava numa boa, mas não era adequado. Então, voltando aqui ao basquete feminino, Marta. Amanhã, se você fosse a gestora e tivesse o poder de transformar, qual seria a sua primeira atitude, qual seria o seu primeiro projeto para resgatar a prática do basquete feminino? Ou para melhorar ou popularizar mais o basquete feminino? Olha, a gente tem que fazer um planejamento, sabe? Você tem que ir nas cidades, nos lugares onde você possa ter escolinhas de basquete, as federações da CBB, as federações nos estados, né? Então, conversar com as federações, fazer um projeto para cada cidade, norte, nordeste, sul, sudeste. A gente tem que abranger o país inteiro, porque o Brasil é grande e a quantidade de atletas do basquetebol é muito pequena. Então, a gente tem que ir para o país, sabe, despontar, ir lá para o norte, nordeste, ver o que tem, dar capacitação para os professores, sabe, levar atletas de renome, estão me convidando, sabe, para fazer uma palestra, conhecer a modalidade, mostrar que o esporte está aí, fazer um workshop com professores de educação física, com ex-atleta, convidar as pessoas que gostam do esporte, dar suas opiniões, que gostam da modalidade, dar suas opiniões. Então, a gente sabe, é fácil eu estar aqui de fora também dar a minha opinião. É bom você sentir o negócio na hora que você está ali no meio, aí que as coisas vão aparecendo, você saber do problema na raiz, aí que você vai vendo as soluções. Perfeito. O Moura está perguntando, Marta, a LBF pode ser melhor? Todo mundo tem que trabalhar
pelo bem do basquetebol. A gente não pode ser egoísta. Eu acho que a gente tem que trabalhar pró o basquetebol, não contra o basquetebol, né? Então, acho que tudo que vem a vir para poder agradar e beneficiar a modalidade, eu acho que tudo é válido. Marta, você é uma ídola, né? Eu acho que o Brasil não tem memória, infelizmente, e a gente tem que resgatar que os atletas são exemplos para serem seguidos pelas crianças. Então, como você disse, as federações, as escolas, as faculdades têm que convidar. E hoje o problema que a gente tem na educação física é que praticamente ninguém mais entra na faculdade para ser treinador de nenhuma modalidade, né? O fitness é um mercado de trabalho muito grande e o pessoal que entra na faculdade de educação física tem muito pouco esporte, muito poucos são preparados para serem bons professores de esporte na escola e para serem bons treinadores de basquete. Como você aconselha, e aí, de novo, além de te convidar, que eu acho que seria excelente, porque você é um exemplo para todo mundo, o que mais você acha que poderia ser feito para melhorar a situação? Eu estou insistindo nessa pergunta porque realmente me deixa em pânico a situação, não só do basquete, mas de todas as modalidades. Né? Essa semana eu dei uma palestra para o pessoal do handebol, está passando pela mesma dificuldade, assim como o basquete, etc. O que você acha que está faltando? Divulgação, mais trabalho? Como a gente pode trabalhar? Qual a sua sugestão para isso melhorar? Primeiro que aqui no nosso país, os professores recebem muito mal, né? Como você vai querer trabalhar com... Não falo só professor de educação física, falo professor em geral, ganha-se muito mal. Então, tem que valorizar os professores, né? E não só professor de quadra, dentro de salas, a gente tem que valorizar. E mostrar a modalidade esportiva. Tem criança que hoje a gente sabe que tem modalidade esportiva por causa das Olimpíadas agora, que passou há pouco tempo. Mas tem gente que nunca viu uma Olimpíada, não conhece modalidade esportiva. Mostrar como que é o esporte para essa criança. Eu fui para o esporte porque eu tive um irmão que me apresentou, falou que o esporte era bacana, eu fui conhecer. Então a gente tem que saber conhecer, senão a escola teria que abrir as portas. Né? De repente passar um filme do esporte para a criança poder ter um pouquinho de esperança, de ver que é legal, que é diferente, que quem sabe um dia ela pode ser um atleta ou ser uma outra coisa no esporte. A gente tem que, eu acho que tudo é questão de planejamento e acreditar que isso dá certo, né? Porque se em outros países a gente vê cada ano que passa, mais países estão melhorando nas suas modalidades esportivas. Eu falo em toda a modalidade esportiva, paralímpica e esporte não paralímpico. Então a gente sabe que tudo que você investe, você tem um resultado. Né? Que nem as meninas do handebol estão com dificuldade, porque eles querem o retorno imediato. Eu falo, o retorno imediato você se tem quando você é um adulto, mas mesmo assim a gente treina, às vezes não acontece de vir uma medalha. Você acha que as meninas do vôlei não iriam uma medalha, o basquetebol não queria estar lá, masculino e feminino, todos nós queremos estar lá. Mas as oportunidades vêm e temos que aproveitar essas oportunidades. Agora, se a nossa equipe não está boa, temos que treinar, rever os nossos conceitos, os atletas que não gostam de treinar, de fazer com que o cara treine, que a gente gosta só de jogar, né? Não tem só jogar, você tem que treinar para poder conquistar alguma coisa. Então a gente tem que fazer um planejamento certo, de categoria para categoria. Trabalho de base é importantíssimo, né? A gente tem que aprender primeiro a fazer direito e esquerda para depois chegar numa seleção, numa categoria adulta. Então o trabalho de base é fundamental em qualquer modalidade esportiva. Teve um treinador de atletismo, eu também fui ligado ao atletismo, que falou que nos dias de hoje treinar a garotada é muito difícil, porque elas passam o dia inteiro no celular, ou passeando, ou jogando. Eu queria saber se você tem alguma opinião sobre os esportes e sobre essa questão da postura da nova geração que está chegando aí, que não tem a gana, não tem a garra que vocês tinham para treinar e o sofrimento que vocês passavam. Hoje a moleque desiste muito fácil, né? O treinador grita com ele, ele para de jogar. O que você acha disso? Qual o conselho que você daria para esse tipo de garotada? É complicado. Criança que fica no computador o tempo todo, também fico triste, porque a gente brincava da rua, né? A gente tem que levar essas crianças para a escola. Para a escola elas têm que ir de qualquer jeito, né? Se Deus quiser, logo vai estar todo mundo indo para a escola direitinho, sem essa pandemia, tomando todos os cuidados. Mas, no momento que você já está na escola, a criança já está lá de manhã fazendo a sua aula de matemática, português, depois tem um intervalo, depois vai fazer uma atividade física, ela já está ali. Por isso que eu falo, se você tem um esporte na escola, você já está ali dando oportunidade. Agora, se você ela sai e vai para casa, às vezes mora longe.
da escola, mora longe do centro esportivo. Então, ela não tem essa vontade mesmo. É mais cômodo para ela ficar dentro de casa. Então, se tivesse alguma coisa mais próxima à sua casa, se a escola é mais próxima, teria que ter ali um espaço para poder fazer alguma atividade física. Pelo menos eu acho assim, porque eu, infelizmente, eu fui uma pessoa que tive sorte. Eu saía da freguesia do Ó, quando eu comecei a treinar lá no Hebraica, pegava 2 ônibus, chegava em casa de madrugada, à noite. Eu insistia, porque eu tinha certeza que ali eu ia poder dar uma vida melhor para minha família. Porque eu sempre fui muito cuidadosa. Então, se você pensa na sua família, se você quer o melhor para você e para a sua família, vale a pena se sacrificar. Sai um pouquinho do computador, faz uma atividade física, natação, que todo mundo gosta, e é bom, é importante. Vê um esporte, futebol, é tanto para menino como para menina, não importa. Faça alguma coisa, porque aí você vai ver como é bom fazer esporte. Marta, nosso papo está excelente, já acabou, né? O tempo voa e seu papo é muito bom, o pessoal tem gostado muito, mas isso que você está falando é verdade. As prefeituras, as secretarias municipais de esporte têm que criar oportunidades cada vez maiores para as crianças praticarem esporte e mais próximo de suas casas, né? Então, você é um exemplo de como sair da freguesia do Ó e ir para a Hebraica, ou então sair da Zona Leste e ir para o Centro Olímpico. Realmente é muito sacrificante para a criança, para o adolescente. Tem que ter um envolvimento da família, tem que ter passe, tem que ter alimentação. Às vezes a gente cria projetos, mas a gente tem que lembrar que tem todo o entorno, e você teve a sorte de ter a Laís que levou a família junto, né? Às vezes a gente revelar talento, tem que lembrar que não adianta revelar o talento, tem que dar condições de ele se desenvolver. Então, como nós estamos chegando ao final da nossa live, eu gostaria que você desse suas considerações finais, suas sugestões finais e se falasse um pouquinho mais com o nosso público aqui, que está bem contente com as suas falas. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com você, da Fiesp Brasil. Falar de esporte para mim é muito importante, porque eu vivi do esporte, vivo do esporte até hoje. Tem um projeto social chamado Instituto Lance Livre. Me sigam aí nas minhas redes sociais, tá, pessoal? É Marta Sobral Oficial. Curtem, compartilhem, deem suas opiniões, sabe? É importante para mim saber do que vocês estão achando das minhas lives, perguntas. E essas pessoas que, primeiro, eu quero dizer que esporte é bom para qualquer hora, principalmente depois dessa pandemia. Você que não tomou a sua vacina, tome a sua vacina, a primeira, a segunda, a terceira dose, é importantíssimo. Já tomei as minhas 2 doses, graças a Deus. Estou aqui me cuidando, só saio se for necessário. Por favor, eu quero voltar a trabalhar, você, todos nós queremos voltar a trabalhar, mas a partir do momento que todo mundo estiver vacinado e todo mundo se protegendo, porque não está fácil para ninguém, as contas estão chegando, a conta, que nem agora a gente viu na televisão, que as pessoas que não têm condições, que têm renda baixa, vão continuar tendo, porque a conta de luz não vai ter aquela ajudinha, né? A gente deu o prazo, vai ter que pagar. Então, gente, se cuidem, tomem as suas vacinas para que todo mundo possa voltar a trabalhar e pagar a sua conta. Ninguém quer que as pessoas batam na sua porta e te dêem uma comida, te dêem uma cesta básica. É bem-vindo, a gente agradece. Mas a gente quer levantar, trabalhar, pegar seu dinheirinho, ir no supermercado e comprar sua comida. Então, a minha dica é essa, se cuidem. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Fico feliz de vocês estarem me ouvindo mais uma vez minhas histórias do basquetebol. Amo contar as histórias e estou à disposição de todos vocês. Quando quiserem, é só me procurar. Legal, Marta. Aqui tem mais uma mensagem do pessoal. O Marcos Bazan está obrigado por tudo. Marta, gratidão por tudo que você fez pelo esporte, que ele faz pela gente. Em nome da FIEP Brasil, eu gostaria de agradecer, de te parabenizar pelo seu trabalho, pelas suas vitórias, por todo o seu trabalho que você fez pelo esporte, pela educação física. Nós estamos também à sua disposição aqui quando você quiser. A FIEP, Federação Internacional de Educação Física, está à sua disposição. E nós agradecemos muito esse papo excelente. Pena que por 1 hora passa muito rápido, o pessoal está curtindo aí, tem bastante coraçãozinho aí chegando, e a gente fica aguardando uma outra oportunidade para a gente mais falar de basquete feminino, falar de esporte e falar da tua ascensão, que foi realmente espetacular. Você é um exemplo de vida que tem que ser seguido. Muito obrigado, Marta, obrigado a todos que assistiram a live, e até uma próxima oportunidade. A live vai ficar gravada, e também aqui embaixo tem o local para vocês pedirem o certificado. Tchau, gente, muito obrigado, espero que tenham gostado. Valeu! Marta, obrigado. Fica com Deus. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.